Você que convive com algum idoso, vem com a gente que no caminho nós vamos explicar o que é a polifarmácia e como ela pode ser prejudicial para a saúde do idoso. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos especialistas no envelhecimento humano. A OMS define como polifarmácia o uso concomitante de 4 ou mais medicamentos, com ou sem receita, por um tempo prolongado, acima de 3 meses. Você conhece alguém que se encaixa nessa situação? Eu conheço. E provavelmente você, que é um cuidador familiar de idosos, também conhece. É fato que às vezes os médicos veem a necessidade de prescrever vários medicamentos, porque é comum que os idosos precisem tratar diversos problemas de saúde ao mesmo tempo. Mas o perigo aumenta quando, além desses medicamentos que estão sendo monitorados pelo médico, o paciente passa a fazer uso de outros por conta própria, levados por propagandas ou por conselhos de outras pessoas. Deve-se lembrar que os idosos têm um risco aumentado de apresentar reações adversas aos medicamentos. Um dos motivos disso acontecer é que, ao longo do processo do envelhecimento, o fígado passa a metabolizar os medicamentos de uma forma menos eficiente. E o rim passa a excretar também de uma forma menos eficiente. Ou seja, os idosos, eles têm um risco maior de um funcionamento inadequado do organismo em geral. Por esse motivo, os idosos são mais sensíveis a alguns efeitos dos medicamentos. Os idosos são mais suscetíveis a apresentar alguns sintomas, como por exemplo, tontura, confusão mental, dificuldade de coordenação motora, perda de apetite e depressão. Esses sintomas, que são alguns efeitos adversos dos medicamentos, eles colocam os idosos em risco de sofrer quedas e, consequentemente, fraturas graves e até mesmo a morte. Sendo assim, ainda que o idoso seja independente e lúcido, é importante que o cuidador familiar auxilie na organização e fique atento às medicações utilizadas, quantidades e horários, pois sempre pode haver alguma confusão. Mas nós vamos deixar algumas dicas para ajudar vocês na organização das medicações. Vamos lá. Primeiro, evitem a automedicação. Infelizmente, nós brasileiros temos a cultura de utilizar remédios sem orientação médica, seja um analgésico para dor de cabeça, um remédio que o vizinho indicou, um polivitamínico que seja. A questão é que nós não sabemos quais as interações que podem ocorrer entre esses medicamentos. Então, é muito importante relatar a lista de medicamentos em uso em todas as consultas. E até mesmo questionar, por exemplo, em caso de uma dor de cabeça ou de uma dor de estômago, qual é o medicamento recomendado. A organização é parte essencial. Então, como cuidador, ajude o idoso a organizar as suas medicações de forma que ele possa entender claramente para que servem os medicamentos e quais horários eles vão tomar esses medicamentos. Essa organização, ela deve servir para facilitar a vida do idoso ao tomar essa medicação e também não se confundir. Isso pode ser feito de maneira que fiquem organizados em caixinhas com os dizeres manhã, tarde, noite ou café da manhã, almoço, jantar. Então ele precisa entender qual é o horário e quais os medicamentos que ele precisa tomar naqueles horários. Lembre-se de separar com antecedência os comprimidos de cada horário. Isso também vai facilitar para que ele não erre os horários e nem as quantidades, e nem os medicamentos corretos. Mas nessa organização toda, não retire com muita antecedência os comprimidos de sua embalagem original, porque elas servem para controle de umidade, de proteção à luz desses medicamentos, né? Então, tanto os comprimidos quanto as cápsulas, elas devem ser mantidas dentro da sua embalagem original. O que você pode fazer é recortar essas embalagens e deixar somente a quantidade que o idoso vai tomar, né? Ou se for separado com uma antecedência de pouco tempo, aí sim coloque o comprimido de acordo com o horário e a data que ele vai ser tomado. Não retirar da embalagem é importante para preservar
as propriedades originais do medicamento, ou seja, para que ele faça o efeito que ele precisa fazer. Para ajudar vocês, nós vamos dar aqui um exemplo de como se deve organizar, tá? Como que é uma organização bem sucedida das medicações. Esses aqui são os medicamentos da minha avó, ela tem 90 anos e ela toma 8 medicamentos. Então, todos eles estão organizados aqui, ó, dentro de uma nécessaire. É uma nécessaire comum, aquelas bolsinhas de viagem, né? E todas as medicações dela estão aqui dentro dessa bolsinha, que ela deixa em local arejado, que não é exposto ao sol e nem à umidade, tá bom? E todos os medicamentos, como vocês podem ver, ó, estão dentro da embalagem original, né? Para preservar essas propriedades da medicação, como a gente falou. E como que ela faz para não esquecer essa quantidade de medicação? Então, ela deixa aqui dentro da bolsinha a receita dela, que tem toda a indicação do médico, toda a prescrição do médico de como ela deve tomar cada medicação. Também tem duas outras medicações que ela toma de uma forma diferente, né? Por exemplo, essa medicação aqui, ela toma, tem dia que ela toma um comprimido inteiro e tem dia que ela toma meio comprimido. Então, nós fizemos uma tabelinha para essa medicação que tem essa indicação, ó. Segunda-feira meio comprimido, terça-feira e quarta-feira um comprimido, e cada dia da semana dizendo quantos medicamentos ela tem que tomar, se é um ou se é meio, para ela saber. E tem uma outra medicação que ela toma contínua, que é essa daqui, que é segunda, quarta e sexta. Então ela tem um calendário feito à mão mesmo, ó. Normal, coisa fácil de fazer, e tá circulado, ó, os dias da semana que ela tem que tomar o remédio, e conforme ela vai tomando, ela vai botando um xizinho para saber que tomou essa medicação no dia correto. Outra coisa que ajuda bastante, como, por exemplo, a minha avó, ela tem a idade avançada, né? O que ajuda muito é o visual, né? Então, por exemplo, a gente costuma comprar para ela as medicações do mesmo laboratório. Então, mesmo que seja genérico, pegar o mesmo laboratório facilita muito, porque o idoso, ele também tem uma memória visual, né? E então ela olha para a medicação e sabe que medicamento é esse, tá? Porque se ficar também mudando muito o laboratório do remédio, talvez ele perca esse controle. Outra coisa que a minha avó faz também, que é interessante, ela separa uma na noite anterior, né? Então ela toma todas as medicações de manhã, antes do café, e aí na noite anterior ela separa nessa caixinha organizadora, uma caixinha organizadora comum, ó, que se compra na farmácia. Então ela coloca todas as medicações que ela precisa tomar no dia seguinte aqui nessa caixinha organizadora. Ela não tem o dia como aquela caixinha que a gente mostrou do pai da Jaque, mas porque ela toma tudo no mesmo horário, tá? Mas como no caso lá do pai da Jaque, que a gente mostrou, ele precisa da inscrição dos dias e horários. Tá bom? Esse é um exemplo, gente. Aí vocês fazem aí do jeito que ficar mais fácil para vocês. Tá legal? Acontece com frequência de um novo medicamento ser prescrito para uma nova necessidade ou até mesmo para corrigir o efeito de outros. E isso pode levar a uma sequência de reações adversas e indesejáveis. Por isso, também é papel do cuidador familiar educar e orientar ao idoso quanto à continuidade dos tratamentos propostos, pois deixar de tomar uma medicação por conta própria também é muito prejudicial. Bem, como vocês podem ver, tomar muitos medicamentos ao mesmo tempo é um tema complexo que exige muita atenção e alguns cuidados especiais. Então fiquem atentos. Esperamos que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para o seu dia a dia. Então, vem com a gente. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, continue ajudando a gente a ajudar vocês. Siga a gente também no Instagram e no Facebook e até a próxima. Corta!